Olá, meus amigos de Civil e Processo Civil, pós-graduação do Legale, turma 50. Minha aula de quinta-feira, uma turma muito querida, tá? Não só o pessoal do presencial, como o pessoal do online. Mando aqui o meu grande abraço para vocês. Mais uma vez nós repetimos em meu nome, em nome de todo o Legale. Muito obrigado pela compreensão de vocês, né, no sentido de estarmos enviando as nossas aulas das nossas bases residenciais ou do nosso escritório, para que vocês possam, no conforto também do vosso lar ou do vosso escritório, terem acesso às aulas da pós-graduação e não ter nenhum tipo de perda, tá bom, pessoal? Eu estou aqui, mas estou devidamente uniformizado, né, com a camisa do Legale, enfim, mas nós estamos irmanados no sentido de levar todas as informações para vocês, para que vocês possam ter, né, todos os tópicos da pós lecionados, né, à distância. Vocês sabem que isso acometeu todo o sistema educacional do país, não só em grau de pós-graduação, como graduação, ensino médio e ensino fundamental, né? Nada hoje é feito pessoalmente, não é, presencialmente no Brasil. Até porque tanto o professor Durval, que tem diabetes, é hipertenso, é obeso, né, posso ter, né, algum tipo de complicação, como também posso levar para vocês, né? Então, no ambiente da sala de aula e das universidades, pela própria aglomeração em si, né, é complicado. Então, só quando as autoridades públicas, né, se manifestarem favoravelmente aos nossos retornos, né, na parte de aula física, que nós estaremos lá para dar um grande abraço a vocês do online, né? Eu mando o meu abraço desde já e abraçarei também futuramente, e para o pessoal da pós-presencial, mesma coisa. Tudo bem? Show de bola. Turma, na aula passada, dia 2 de abril, nós chegamos e terminamos confissão. Nessa aula de hoje, dia 9 de abril, nós vamos começar uma prova que, para mim, é uma das provas mais importantes que nós temos, que é a prova testemunhal, tá? Vocês vão perceber que o professor Durval vai ser muito detalhista na parte de provas em espécie, tá? Por quê? Porque eu acho que é um momento crucial da nossa matéria, não só do ponto de vista acadêmico, também do ponto de vista prático, né? Então, eu acho que isso daí não pode passar de maneira nenhuma, nós passarmos vistas correndo nessa parte da matéria, não é possível. Tá? Então, só relembrando uma coisa importante, o professor Fábio Cáceres ficou com petição inicial, contestação e teoria geral das provas, tá? Então, coube ao professor Durval, então eu abandonei esses itens lá pelo planograma e eu entrei direto em provas em espécie, tal qual com prazos processuais, né, atos processuais, e depois provas em espécie, que é o que nós estamos fazendo agora, tá? Então, só para recordar, nós teremos 4 blocos de aproximadamente 30 minutos. Não dá 30 minutos, porque para nós subirmos as nossas aulas, eles pedem até 30 minutos. Se puder ser menos, um pouco melhor. Por quê? Porque nós não temos problema no tráfego das aulas, não é? Porque nós estamos mandando da nossa casa, embora eu tenha uma internet mais potente aqui, mesmo assim ainda dá umas travadas, tá bom, pessoal? Então, vocês têm essa compreensão. Um ou outro erro, um toque de telefone, um toque de interfone. Eu não vou interromper a minha aula será ininterrupta, mas os meus familiares já estão orientados a atender o telefone, atender o interfone, para que nós possamos ter o mínimo de interrupção possível. Tá bom, turma? Fantástico. Então, vamos lá para a prova testemunhal. Professor Durval, as primeiras aulas o senhor alternava, né? Sim, aquela plataforma eu não estou conseguindo mandar, pessoal. É uma plataforma que eu conseguia editar a aula daquele jeito, né? Alternando o professor Durval e o PowerPoint na tela. Agora, a minha recomendação para vocês é como está para mim agora. Do lado de cá, metade da tela, eu estou me vendo na aula, né, gravada, e do lado de cá da tela, eu tenho o PowerPoint. Então, eu recomendo a vocês, eu pedi a ajuda do meu filho, e ele fez isso daí. Então, metade da tela você vai assistir o professor Durval, outra metade da tela você vai ter acesso ao PowerPoint. Tá bom, pessoal? Fica bacana. Vou continuar aqui
conceituando, não é tudo que eu tiver que conceituar, porque isso é importante, é um pedido de vocês, né? E eu vou continuar, acho muito importante, faz 25 anos que eu leciono assim, deste modo, e desde 2003 na pós-graduação, em outros lugares, e também no Legal, e sempre conceituando e passando as informações para vocês, que eu acho muito importante. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá para o conceito de prova testemunhal. Não é? É um conceito muito interessante, o de testemunha. Então vamos colocar lá no nosso caderno lá conceito. Então coloquem lá. Não é testemunhal, deixa esse testemunhal embaixo, é lá no conceito mesmo. Pessoa natural, vírgula, capaz e distinta das partes, pessoa natural, vírgula, capaz e distinta das partes, vírgula, intimada na forma da lei, vírgula, para atestar em juízo sobre a existência de ato ou fato relacionado ao processo que tenha percebido sensorialmente, Ponto. Bom, pessoa natural, né, porque nós ainda não temos testemunhos de pets, tá? De animais. Então, é uma pessoa natural. Não venha falar da sogra, hein? Tô ligado, hein? Pessoa natural, capaz e distinta das partes. Então, não são as partes. Em primeiro lugar, numa audiência, não são as partes. As partes é outra prova em espécie. Quem lembra? Boa, pessoal! Depoimento pessoal, show de bola. Por isso ele já está falando, é pessoa natural distinta das partes, porque as partes são depoimentos pessoais. Aí ele pôs intimada na forma da lei, nós vamos ver essa questão de intimação pelo Poder Judiciário, ou pelo advogado, né? Para atestar em juízo, tá? Em juízo a existência de ato ou fato relacionado ao processo, e agora o que é mais importante, que tenha percebido sensorialmente. Ponto. Bom, em primeiro lugar, pessoal, se não vai ser para fatos e atos, eu não vou levar. O juiz vai, muito provavelmente, julgar antecipada a lide, porque ele vai falar matéria é só de direito. Não tem nada que ser provado aqui com relação a fatos. Nada. Estamos discutindo tributação. Não precisa trazer testemunha para me discutir se um tributo é ilegal ou não. Isso é matéria de direito. Então, é o que ele está falando aqui. Quando há necessidade de comprovação de atos ou fatos, entra a figura da testemunha como pessoa natural, distinta das partes, que, intimada na forma da lei, vem aos autos prestar o seu testemunho de coisas que tenha percebido sensorialmente. Isso quer dizer as sensações, os sentidos, olfato, paladar, visão, audição, tato. Isso é sensorialmente falando. Tá, pessoal? Então, essa testemunha é uma testemunha importante nesse sentido. Aqui nós temos que fazer uma ponderação, e eu vou divagar longamente sobre prova testemunhal, acho um dos pontos mais importantes da matéria. Alegar e não provar é fogo que não queima, é brasa que não arde. Turma, muita gente diz o seguinte, eu gostaria de levar testemunhas indiretas. Então, isso tem, não é? Tem essa discussão na doutrina e também na parte da prática, não é?
Então, você vai dizer o seguinte, olha, professor Durval, eu tenho a chamada testemunha direta. Quem é a testemunha direta? Aquela que presenciou os fatos, presenciou sensorialmente falando. E eu tenho a testemunha indireta, que não presenciou os fatos, mas vai ilustrar o processo, tá? Então, isso é muito importante. E, pessoal, eu advogo aqui em São Paulo para empresas de ônibus, né? Então, o que acontece? Às vezes, a gente tem algum acidente com esses ônibus. É raro, mas acontece, tá? Então, o que acontece? Eu levo, por exemplo, o chefe da oficina. Por quê? Ele presenciou a batida? Não, ele não presenciou a batida. Ele não viu, ele não sentiu, ele não cheirou, ele não lambeu, não é? Ele não ouviu, mas é uma testemunha indireta. Então, ele vai dizer para o juiz, olha, excelência, os ônibus todos os dias vão para a valeta, os ônibus todos os dias eu tenho uma checagem de freios, de parte elétrica, papapá. E uma vez por semana eu tenho uma checagem geral do ônibus. Então, ele não presenciou os fatos, mas ele vai atestar a rigidez do ônibus, que o ônibus estava em perfeitas condições. Isso é o que mais ou menos a doutrina chama de testemunha direta e a testemunha indireta. Essa do conceito é a testemunha direta, que é aquela que presenciou sensorialmente os fatos. Tá bom, pessoal? Depois eu coloco aí, ó, testemunhal, prova mais frágil tendo em vista ser o homem falho. Bom, o que é importante aqui, pessoal? Uma audiência de instrução e julgamento sempre é numa pressão lascada. Essa é uma realidade. Sempre numa pressão, sempre é um momento difícil. Se é um momento difícil para o advogado nunca é, porque você, a partir dessas aulas minhas, você vai fazer um checklist, você vai fazer um gabarito, você vai para a audiência de instrução parecendo um avião supersônico. Você vai entrar numa audiência de instrução e vai arrasar quarteirão, porque você domina completamente depoimento pessoal, você domina completamente confissão, você domina completamente testemunha, você domina completamente documento, você domina completamente perícia. Você arrasa. Então, é por isso que a minha aula ela é bem detalhista mesmo, para que você possa efetivamente arrasar. E aqui um ponto que nós devemos ter em mente é isso. A testemunha é um ser humano. Então, nem todos os dias ela está fantasticamente bem, muito principalmente no dia da instrução e julgamento, que ela está sob pressão, ela está sob juramento. Então, ela está muito pressionada. Então, é muito possível que essa testemunha esqueça fatos, que essa testemunha traga ao juiz fatos novos que nem você sabia. Por quê? Porque o ser humano é falho. Porque o ser humano ele tem esse problema, né? Nós temos o quê? Uma volatilidade, não somos lineares. Então, isso daí, por isso que a gente fala que é a prova mais frágil. Na nossa época de faculdade, a gente falava que testemunha era a prostituta das provas. Não é? Lembra disso daí? Por quê? Por causa justamente disso. O ser humano é muito falho. Essa testemunha, ela pode, em juízo, ela pode ficar quieta, ela pode esquecer tudo, ela pode trazer atos e fatos que nem você sabia que existia, contrário até ao seu interesse, enfim. É uma caixinha de surpresas, é uma caixa de Pandora, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado, né, com a testemunha para nós não termos nenhum tipo de problema, tá bom? Essa é a ideia. Os dados das testemunhas, pessoal, nós vamos lá direto no 450. Deixa eu colocar aqui meu óculos. Eu estou com o meu escritório do lado de cá, viu, pessoal? Livros e tudo mais. 450. Então, nós temos lá. O rol de testemunhas, não copia nada, vamos prestar atenção. O rol de testemunhas conterá sempre que possível o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no CPF, o número de registro da identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho. Ô Durval, mas
É muita coisa, né? Eu não coloco tudo isso, não. Bom, pessoal, primeiro lugar, não precisa. Por quê? Porque o próprio 450 diz o rol de testemunhas conterá sempre que é possível. Diferentemente de outros dispositivos do Código de Processo Civil, em que fala deve, faça, né? Peticione, ele é incisivo, ele é ordenatório. Aqui não, sempre que é possível. Se você tiver esses dados, melhor. Se você não tiver, vai com os dados que você tem mesmo. E por que essa qualificação é importante e por que essa qualificação ela é completa? Para individualizar a testemunha, pessoal. Para tornar a testemunha individualizada. Por quê? Pode levar uma testemunha diferente? Pode, infelizmente. Pode ter 2 Durval Salge Júnior, pode ter 2 Durval Salge Júnior casado, pode ter 2 Durval Salge Júnior advogado, né? Pode ter 2 Durval Salge Júnior advogado casado com 2 filhos, enfim, né? Então, qual é a ponderação que se faz? Quanto mais nós conseguimos, quanto maior quantidade de informações que nós levarmos em relação às testemunhas, menos nós vamos errar em relação a essa testemunha. Por quê, professor Durval? O senhor já tive, pessoal. Em processos, eu já tive exatamente essa posição, você acredita? De testemunha homônima. E que a pessoa chegou lá e falou, mas eu não sei de nada disso, eu não estou sabendo de nada disso, era outro nome, outra pessoa, outra testemunha, e casada. Na época do lar, as duas. Mesmo nome. Muitas vezes até ter o mesmo pai e a mesma mãe. Você acredita que tem tudo isso de coincidência? E existe. Tá? Então coloquem lá, dados das testemunhas, coloquem um tracinho. Escrevam o seguinte: os dados exigidos pelo CPC estão arrolados no artigo 450. Vírgula. A lei não exige efetivamente todos os dados, vírgula, porquanto trabalha com a expressão, abram aspas, sempre que possível, fecha aspas. Ponto. A qualificação completa é muito importante para evitar a confusão entre testemunhas. Vírgula, depondo, por exemplo, vírgula, testemunha homônima. Ponto. Aí você vai me dizer, Durval, é possível a substituição das testemunhas? Sim, pessoal, artigo 451. Então, coloquem lá, não. Vamos ler primeiro e depois o professor Durval já dita. Depois de apresentado o rol que trata o parágrafo 4º e 5º do 357, a parte só pode substituir a testemunha 1, que falecer, 2, que por enfermidade não estiver em condições de depor, 3, que tendo mudado de residência ou do local de trabalho, não for encontrada. Então, coloquem lá dentro ainda dos dados das testemunhas.
Depois de arroladas as testemunhas, na forma da lei, vírgula, elas somente poderão ser substituídas nos termos do artigo 451 e incisos do CPC. Ponto. Professor Durval, o senhor falou no parágrafo 4º e 5º do 357. Vamos recordar um pouquinho, porque recordar é viver? Então, diz lá, 357 é o saneador. Nossa, quantas aulas eu não dei na saneador, hein? Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, o juiz deverá uma imposição, aqui é uma imposição, lá sempre que possível, em decisão de saneamento e de organização do processo. Parágrafo 4º. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas, não é? E o parágrafo 5º, as partes devem levar para a audiência previsto o respectivo rol de testemunhas. Então, aqui, pessoal, você percebe, não é, que parte da prova testemunhal está lá em provas em espécie, testemunha, parte está lá no saneador. Tá? Então, isso é uma coisa que você tem que lembrar sempre. Parte do dispositivo das testemunhas estão nas provas em espécie, prova testemunhal, e a outra parte, então, está lá, não é, em saneador. Tá bom? Próximo aí, pessoal, exceções. Próximo, exceções. É o slide número 1 da aula de hoje, dia 9 de abril. Tá? Então, exceções. Então, vamos direto lá para o 447, que diz o seguinte: podem depor como testemunhas todas as pessoas. Ótimo, todas as pessoas. Vírgula, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. Então, coloquem lá um tracinho nas exceções e coloquem lá o seguinte: podem depor todas as pessoas, vírgula, exceto as incapazes, vírgula, impedidas ou suspeitas. Ponto. Tem um dado, pessoal, é muito importante, tem 2 parágrafos aqui que nós vamos discutir antes de nós lermos incapaz, impedido, né, e suspeito. Diz assim, olha, eu até acho que você poderia colocar aí, coloque aí no seu caderno. Ainda exceções. Sendo necessário, vírgula, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, vírgula, impedidas ou suspeitas. E o magistrado atribuirá o valor que possam merecer as oitivas. Ponto. Eu já entendi, professor Durval, já fica tranquilo. Eu sei as que
existem, a que não pode depor, é exceção, incapazes, impedidas ou suspeitas, mas lá no parágrafo 4º o juiz fala, o CPC fala o seguinte: não, mas ainda que forem incapazes, impedidas ou suspeitas, o juiz pode ouvi-las. Mas ele vai atribuir ao depoimento de cada uma aquela força que ele entender cabível. Essa é a ideia, tá? Então, pessoal, isso daqui é muito importante. Antes de nós entrarmos em incapacidade, impedimento e suspeição, até nós vamos entrar no próximo bloco, nesse ainda eu quero deixar uma informação para vocês, pessoal. Quando vocês passarem, isso é uma parte prática da aula do meu coração para o de vocês. Quando você mandar um e-mail de testemunha, coloquem lá, favor, enviar as testemunhas, elas não podem ser impedidas, incapazes ou suspeitas. Por quê? Porque acontece de você chegar na audiência de instrução e julgamento e olhar e falar, mas essa é menor. O senhor não falou nada. O senhor não disse nada. O senhor falou testemunha, eu mandei o rol. Não, essa outra aqui é sua irmã. Não, o senhor não falou nada, doutor. Eu trouxe. Então, assim, pessoal, quando você for mandar o e-mail solicitando a sua parte que encaminhe o rol, avise ela que essas pessoas incapazes, impedidas ou suspeitas, pode ocorrer muito provavelmente delas não serem ouvidas em juízo. E se forem ouvidas, ainda considerando que sejam ouvidas, o juiz ainda pode dar o valor que ele quiser ao depoimento delas. Então, por favor, eu acho que o mais importante é saber que existe, saber que tem exceções para as testemunhas e, muito principalmente na parte prática, mandar no e-mail, quando pedir o rol, fazer essas considerações que nós vamos falar no próximo bloco. Tá bom, pessoal? Fechou? Então, esse bloco nós encerramos e no próximo bloco nós já entramos, com sabedores, conversando e sabedores de quem são essas testemunhas incapazes, impedidas ou suspeitas. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco, até o próximo bloco. Um abração para vocês. Olá, pessoal, bem-vindos ao segundo bloco da nossa aula de hoje, turma 50 da pós-graduação de Civil e Processo Civil do Legale. Muito bem, quinta-feira, dia 9 de abril, tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Primeiro lugar, eu vou até usar uma caneta amarela aqui, são incapazes, depois, parágrafo primeiro, são impedidos, e o parágrafo terceiro são suspeitos, tá? Então vamos começar com os incapazes. Quem são as testemunhas? Lembrando sempre que incapazes, impedidos ou suspeitos, por força do parágrafo 4º desse dispositivo, que é o 447, sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas, tá? Então, parágrafo primeiro, são incapazes o interdito por enfermidades ou deficiência mental. 2, o que é cometido por enfermidade ou retardamento mental ao tempo em que ocorreram os fatos não podia discerni-los, ou ao tempo em que deve depor não está habilitado a transmitir as percepções. Então, ele tinha problema no passado, quando dos fatos, ou ele tem problema agora na hora de depor. São coisas diferentes. Lá atrás, nos fatos, ele não tem condições de discernir. E agora, pessoal, ele tinha lá, mas não tem hoje. Hoje ele não tem como depor. 3. O que tiver menos de 16 anos. 4. Inciso 4. O cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Lógico, nós falamos que uma testemunha ela é essencialmente sensorial, lembra, pessoal? Então está aqui, ficou provado na questão do cego e do surdo, que faltam. Eu vi a batida. Mas como é que você viu a batida se você é cego? Não, eu ouvi os gritos. Como você ouviu se você é surdo? Então a questão é sensorial, tá bom? Então vai faltar o sentido que ele precisa para dar o seu testemunho.
são impedidos, parágrafo, o inciso 1, o cônjuge, o companheiro, o ascendente, o descendente em qualquer grau e o colateral até o terceiro grau de alguma das partes. É longo o negócio. Por consanguinidade ou afinidade, salvo se eu exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessário ao julgamento do mérito. Essa turma, pessoal, os parentescos todos, cônjuge, companheiro, são impedidos, não são suspeitos, são impedidos. 2. O que é parte na causa. 3. O que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes. E o parágrafo 3º do 447. São suspeitos o inimigo da parte ou seu amigo íntimo. Essa é a nossa grande campeão de audiência de contradita, né? Ou a contradita é o cônjuge, companheiro ou parente, ou ele é amigo íntimo da parte ou inimigo íntimo. Um é caso de impedimento, outro é caso de suspeição. Nós vamos falar sobre, né, a arguição da contradita, como fazer, toda uma parte prática. Não deixa comigo que nós vamos arrasar na parte, tá, testemunhal. 2. O que tiver interesse no litígio. Então, turma, a grosso modo, eu diria que 65% das contraditas é de suspeição. Inimigo da parte, o amigo íntimo e o que tiver interesse no litígio. Tá bom? É aqui que está a grossa quantidade. Normalmente, menor nós não levamos, né? Então, fica tranquilo nesse aspecto. Quais seriam as obrigações das testemunhas? Slide número 1, lá no material de apoio, pessoal. Slide número 1, lá no material de apoio. Quais seriam as obrigações das testemunhas? Coloquem lá. As principais obrigações são. As principais obrigações são. 2 pontos. Comparecer em juízo e dizer a verdade. Comparecer em juízo e dizer a verdade. Ponto. Vamos para os dispositivos de lei, porque essa parte é muito importante na prática, né, pessoal? Também na jurisprudência, na parte de pós-graduação, nós vamos discutir bastante isso daqui aqui, tá? Então, vamos começar com a primeira, né, que é o 445, né, que vai falar justamente sobre a questão da prova testemunhal, do credor, moral, materialmente, enfim. Mas, para nós, o dispositivo, vamos dizer assim, dispositivo principal é o 458. Não é comparecer em juízo, moral, né? É isso daqui. Ó. Ao início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade. De dizer a verdade. Esse é o principal. Você fala, não, é comparecer. Comparecer também. Comparecer é importante. Né? Isso é importante. Agora, turma, dizer a verdade, bom, isso daí é de sumíssima importância. Por várias razões. Não é? A primeira razão, vamos conversar um pouquinho, não é, sobre o processo como um todo. Em primeiro lugar, nós temos que entender que todos nós temos o compromisso de jogar limpo no processo. Jogar limpo. Boa fé. Essa é a ideia. Nós já vamos direto, se vocês vão lembrar, né, da minha aula sobre princípios e tal, você vai dizer o seguinte. Artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participar do processo, e a testemunha de qualquer forma participa do processo, deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Artigo 5º do CPC.
Então, eu acho que essa questão, e daqui a pouco eu vou ditar, eu acho que, do ponto de vista estrutural, pessoal, quando a testemunha vai dizer a verdade, isso é um dos pontos mais sensíveis do processo. Ela tem que dizer exatamente a verdade. Ah, eu vou mentir, vou fazer a testemunha mentir. Mas peraí um minutinho, agora você também vai querer alterar a verdade dos fatos? Ah, pessoal, não é a minha advocacia. Não é a minha advocacia. Eu dispenso a testemunha. Eu falo, essa testemunha não serve. Mas eu não vou induzir testemunha. Eu não vou fazer com que a testemunha altere o seu depoimento mentindo. Eu não faço. Eu não faço. Então, a orientação para o meu escritório é não. A testemunha tem que dizer a verdade. Não, professor, mas essa testemunha está enrolada. Então, dispensa. Nem vai ouvir. Agora, o que não pode é você levar uma testemunha, induzir um depoimento. Isso é ridículo para o advogado. Além de ofender, né, as nossas obrigações institucionais, você ainda me cria um problema seríssimo, que essa testemunha vai te entregar imediatamente. Ah, mas foi esse doutor aí que mandou eu falar essas porcarias aí. Pessoal, você tem filho para criar, você é um especialista em processo civil, seja gigante, tenha envergadura na advocacia, respeite a boa-fé, artigo 5º, né? Oriente as suas testemunhas, você vai entrar lá para dizer a verdade. Por que você vai dizer isso? Não, vou te dispensar. Não, é isso mesmo que você vai dizer, é a verdade. Então, eu acho que essa obrigação da testemunha, né, prevista lá no 458, é imperiosa, é inafastável. Do ponto de vista de pós-graduação, eu acho que essa questão de boa-fé é uma questão da qualidade do advogado, do poder de fogo do advogado. Então, por favor, pessoal, não me inventa, tá bom? Isso daí só depõe contra você, tipo de advogado que você é, não é? Pode ter certeza, advogados assim que mentem atraem clientes que mentem. Advogados bons atraem clientes bons, tá? É só o que eu queria dizer para vocês nessa questão da obrigação. Não admissão, pessoal, tem alguns dispositivos para nós conversarmos. Então, vamos a eles. Deixa eu pegar aqui o primeiro. 443. Então, diz lá. Vou voltar um aqui. O juiz 443 indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos. 1. Já provados ou por documentos ou confissão da parte. 2. Que só por documentos ou por exame pericial puderem ser comprovados. Bom, essas duas questões são questões importantes, pessoal. Em primeiro lugar, não é, toma cuidado, né? Você é técnico, você sabe disso. Ao arrolar a testemunha, perceba qual é a oitiva dela. A que vai se referir a oitiva dessa testemunha? Tá, pessoal? Porque isso daí é importante. Você veja, olha, o juiz indeferirá sobre fatos já provados por documento. Doutor, o documento de folha tal já provou isso. Ou mais do que isso, né? Confissão da parte. A pessoa entra numa audiência, por exemplo, de investigação de paternidade e fala, não, o filho é meu. Pode colocar excelência, o filho é meu. Pode esquecer, não vai ter prova pericial, não vai ter nada. É meu. Aí você quer que entre a primeira testemunha. Para quê, doutor? Não, para provar a paternidade. Ah, pelo amor de Deus. Número 1, a paternidade já foi confessada. Número 2, a paternidade só é verificável através do exame de DNA, que é uma perícia.
Então, você tem que tomar muito cuidado, não é, ao utilizar a testemunha, nesses sentidos. Em querer insistir numa testemunha que um documento já provou, uma confissão já provou, ou só pode ser comprovado por perícia. Então, coloquem lá, não admissão. Coloquem um tracinho. Segundo o CPC, o juiz não admitirá a prova testemunhal em 3 hipóteses. Não admitirá a prova testemunhal, vírgula, em 3 hipóteses. 2 pontos. Quando já provados por documentos os fatos e atos, vírgula, quando confessados e cuja prova só pode ser atestada por perícia. Ponto. Bom, pessoal, então aqui vai depender da sua técnica, né? Vai depender da sua postura em audiência, não é? De você dominar esses detalhes. Eu gosto sempre de ser gigante em audiências. Mas o professor só tem 1,67 m, mas não está na meia. Quando eu sento, eu fico o tamanho de todo mundo. Eu acho que está em dominar a audiência. Antes, durante e depois. Antes, na condução, no e-mail para o cliente, na exposição dos fatos. Não é? Isso tudo é importante, pessoal. Advogado técnico, advogado para grandes processos. Eu estou preparando vocês para isso, para chefiar departamentos jurídicos. Eu dou muito esse curso aqui em escritórios de advocacia, aqui em São Paulo, no interior. Então, vamos ter cuidado, vamos dominar todas essas situações presentes no Código do Processo Civil que o professor Durval traz objetivamente aqui nessa aula de pós-graduação. Fechou, pessoal? Lembre-se sempre, não é, dessa questão que eu falei da investigação de paternidade, que ela cabe exatamente aqui. Né? A pessoa confessa e você quer provar com testemunha, ou quer levar testemunha para provar a investigação de paternidade quando isso só é provável por intermédio de perícia, que é o exame de DNA. Tá bom, turma? Ainda dentro de não admissão, não é? Nós temos também, pessoal, o 447. Deixa eu pegar aqui para verificar o que nós vamos. Né? 447, que é aquilo que eu falei das incapazes, impedidas ou suspeitas, tá bom? Então, você, principalmente, se você puder colocar aí também, né, 447, parágrafos 1º, 2º e 3º, e fazer uma ponderação para o 4º e para o 5º, de que é possível, sim, nós trabalharmos as testemunhas impedidas, suspeitas ou incapazes, tá? O juiz pode ouvi-las. Fechou, pessoal? Então, vamos para o slide número 2. O slide número 2 do material de apoio, né? Que é o número de testemunhas, Então, vamos lá, que esse daqui nós temos que falar bem. 357, parágrafo 6º. 357, parágrafo 6º. Professor Durval, sabe uma coisa que eu percebi? Parte da prova testemunhal está em provas em espécie, outra parte está em saneador. Beleza, é isso mesmo. Matou a pau. Quando você ouvir testemunhas, parte está lá nas provas em espécie da prova testemunhal.
e parte significativa está no saneador, do saneamento e da organização do processo. Por quê? Porque aqui, pessoal, o parágrafo 6º vai dizer o seguinte: o número de testemunhas, então coloquem lá, coloquem lá, tracinho. O número de testemunhas não pode ser superior a 10, vírgula, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. Ponto. Então, 357, parágrafo 6º. O 357, por exemplo, vai falar de quando você deve apresentar o rol, né? De qual é o número das testemunhas que você vai apresentar, enfim, está tudo aqui. Então, e por que, professor Durval, que eu posso apresentar no máximo 10? Então, você coloca um ponto. Essa limitação do parágrafo 6º do artigo 357, vírgula, tem por lastro o princípio da utilidade processual. Ponto. Utilidade processual, pessoal, os atos processuais somente podem ser produzidos se tiver alguma utilidade nos autos. Então, esse é o princípio da utilidade processual. Ô, doutor, por que o senhor está rolando testemunha? Não, estou rolando testemunha para provar que a lei é inconstitucional. Não, doutor, por favor, essa é matéria de direito. Então, pelo princípio, o ato que o senhor está tentando praticar vai contra o princípio da utilidade processual, porque não tem utilidade nenhuma a prova testemunhal aqui. A matéria é eminentemente de direito. Então, pessoal, esse é o princípio da utilidade processual. E professor Durval, eu até gosto sempre na prova testemunhal trabalhar um pouquinho com a questão de família para dar uma animada, né? Mas então vamos lá. Houve um divórcio e a pessoa tomou 3 chifres diferentes. De 3 homens ou mulheres diferentes, enfim, não sei quem chifrou quem, foi o marido ou a mulher o marido, não importa. Então eu posso levar 10. 3 para a primeira chifrada, 3 para a segunda chifrada e 3 para a terceira chifrada. O professor, ficou faltando uma. Então, pessoal, ele fala no máximo 3 para cada fato. Então, essa uma aí você pode usar para o geralzão, para provar a índole, né? Então, você não precisa de levá-la para provar fatos. Por quê? Porque você já tem 3 para cada fato. Então, não adianta nada você arrolar 10 testemunhas se você tem um fato só para provar. Então, a quantidade máxima não é 10, a quantidade máxima é 3. Então, pessoal, você não limita esse número, falar sempre 10, sempre 10. Não. Matematicamente está errado. Vamos pensar como pós-graduação. Primeiro, o princípio da utilidade processual. Segundo, quantos fatos são? É um fato só. Então, é 3. Infine. Parágrafo 6º, infine. Eu posso arrolar 3, 10, até 10. Sendo no máximo 3 para cada fato. Então, pessoal, não é sempre 10. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Não é? Podem ser 2, 1.
mas para cada fato, no máximo 3. Vamos ler de novo a parte final, não é, que diz lá o seguinte: sendo 3 no máximo. Então, ele tem 2 máximos. Ele tem um máximo de 10 e um máximo de 3. O máximo de 3 para a prova de cada fato. Né? E aí, o parágrafo 7º ainda é mais delimitador ainda. O juiz poderá limitar o número de testemunhas, levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Então, pessoal, esse é um ponto importante que eu acho que vale a pena você ficar atento. Não é? Você não, eu já vi isso daí muito advogado em audiência de instrução tomar bronca do juiz ou tomar fumo por causa disso. Meu aluno não. Meu aluno domina depoimento pessoal, meu aluno domina confissão, meu aluno domina testemunha, meu aluno domina documento, meu aluno domina perícia. Você arrasa quarteirão. Então, você vai falar, excelência, quantas testemunhas são, excelência? São só 3, porque é um fato só. Então, pela delimitador do parágrafo 6 do 357, 3 testemunhas, excelência. Perfeito, parabéns, doutor. Demonstra a sua grandeza. Mas eu repito, apenas um dispositivo que grande parte dos advogados sequer lembra. Eu já vejo advogado falando, não, é máximo 10. Doutor, quantos fatos? Um fato só, mas vou levar 6. Não pode. Não pode. A própria legislação delimita em 6. Tá bom, pessoal? Em 3 para cada fato, perdão. 10 no máximo e 3 no máximo para cada fato. Fechou? Tranquilo? Beleza. Turma, nós vamos falar agora sobre testemunha referida. E deixa eu ler primeiro o dispositivo e falar um pouquinho, depois eu dito. Não é? É o 461. Eu acho essa testemunha fantástica. Já aconteceu várias vezes. Vou pegar de novo o meu óculos aqui. Que diz assim, ó, 461. O juiz pode. Ele não deve. Ele pode. Está na faculdade, um alvedrio, não é? Pode ordenar de ofício ou a requerimento da parte. 1. A inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das testemunhas. Essa é a famosa... Eu tenho muito isso. Tenho muito isso daí, pessoal. O que acontece? Eu estou sentindo de que as testemunhas não me são muito positivas no meu processo, numa colisão. Aí eu estou ouvindo uma testemunha minha ou da outra parte. O que eu posso perguntar? Escuta, o senhor poderia me informar se próximo do local tinha uma viatura da Polícia Militar? Tinha sim, doutor. Tinha uma viatura da Polícia Militar. Não vou perguntar se viu um número, mas até posso. O senhor viu o número da 6 anos atrás? Não lembro. Então, o que eu faço? Eu peço para o juiz oficiar o quartel, oficiar a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ou do seu estado, onde você esteja, para que informe se no dia tal, hora tal, tinha uma viatura da polícia naquele local. E eles informam. Sim, positivamente, e o nome dos PMs e referências são essas. Essa é a testemunha referida. E veja que tanto o juiz como eu, advogado, qualquer um, pode pedir, excelência, eu gostaria de ouvir essa testemunha. Ela não foi arrolada pelo autor, ela não foi arrolada pelo réu. Mas ela foi referida, fizeram referência a essa testemunha na audiência de instrução e julgamento. Em assim sendo, adivinha o que vai acontecer? Eu vou requerer ao juiz que eu quero ouvi-la. Ou o juiz. Porque pode ser contra. Eu vou ficar quieto, mas não quero nem pensar em ouvir esse PM, porque se eu ouvir esse PM eu estou morto.
O juiz fala, eu vou ouvir o PM, referido pela pessoa. Puxa vida. Mas aí o juiz pode. O juiz ou as partes podem. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre isso daqui, não é? Mas aí eu não, senão eu vou passar dos 30 minutos aqui. Então no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre isso daí, tá bom? Sobre testemunha referida e uma parte prática importante. Fechou, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por estar aqui conosco no Legale, escolher o Legale. É um prazer, uma honra para este professor de processo civil tão longevo, né? Dar aula para vocês, pessoal. Eu tenho um carinho muito grande por essa turma 50. Estou mandando um abraço especial para vocês do presencial e da pós e do online que estão comigo aqui. Fechou? Tranquilo? Até o próximo bloco, pessoal. Até daqui a pouco. Olá, pessoal, bem-vindos ao terceiro bloco da nossa aula de hoje, mais conhecido como penúltimo, né? Muito bem, falamos sobre a testemunha referida. Então, vamos lá, testemunha referida. Coloquem um tracinho, o professor Durval vai editar para ficar um caderno organizado, que eu sei que vocês gostam, pessoal. Então, coloquem lá. Surge na instrução, vírgula. Quando seu nome é citado em algum depoimento. Quando seu nome é citado em algum depoimento. Vírgula. Podendo o juiz de ofício determinar sua oitiva ou qualquer das partes que tiver interesse nessa pessoa referida em depoimento. Ponto. 4611 do CPC, tá bom, pessoal? 4611 do CPC. Testemunha referida. Já pedi e eu vou dizer mais para vocês. E foi muito, não foi pouco, não. Eu gosto muito, né? E eu vou te dizer mais. Teve, e não raro o caso que eu ganhei com a testemunha referida. Que eu não sabia que essa testemunha existia. Não sabia. E quando a parte presta o seu testemunho, quando a parte presta a sua oitiva, aí a parte testemunha, não é? Perdão. Aí eu realmente é muito interessante e eu já usei e gosto muito, tá bom? Vamos lá, pessoal. Proposição e produção. Aqui nós vamos mudar. Aqui eu vou ditar primeiro, você vai colocar lá no seu caderno, slide número 2, vinheta número 2, item 3, olha lá, número, testemunha referida, proposição e produção, tá? Então eu vou ditar, vai ficar uma parte bacana, é meio longuinho aqui, mas deixar o teu caderno super organizado. Então coloquem lá, pessoal, proposição e produção, traço. Petição inicial, vírgula. Contestação e reconvenção, vírgula. Sendo que o rol deverá ser depositado no prazo do parágrafo 4º do artigo 357. Abram um parênteses.
para possibilitar a contradita, fecha o parênteses. Ponto. A admissão é confirmada no saneador. A admissão é confirmada no saneador. Ponto. A produção é realizada na audiência de instrução e julgamento. Ponto. O momento da contradita está delineado no artigo 457, parágrafo 1º. Ponto. As perguntas são dirigidas diretamente às testemunhas. As perguntas são dirigidas diretamente às testemunhas, vírgula. Mas o juiz pode admoestar se houver condução. Pode admoestar se houver condução. Entre parênteses, 459, fecha o parênteses, ponto. Professor, muita coisa aí, muita coisa. Vamos arrasar, pessoal. Juntos aí, tranquilo. Primeiro lugar, se é processo de conhecimento, não precisa colocar o rol na petição inicial. Mas, pelo amor de Deus, tem que pedir a produção dessa prova. Então, lá na parte de prova, pretende provar os atos e fatos com testemunhas. Não precisa de arrolar. Calma, respira. Respira. Processo de conhecimento não precisa de arrolar. Na inicial. Na contestação, requer o réu a produção da prova testemunhal. Então, o momento de propor é na petição inicial, é na contestação e é na reconvenção. Vem o reconvinte requerer a produção de prova testemunhal. Fechou. Então, qual é o momento de pedir a prova? Não é de oferecer o rol, de pedir a prova. Na petição inicial, na contestação e na reconvenção. Aulas do professor Cáceres. Turma, beleza? Esse é o momento de pedir, tá? Depois, você vai falar o seguinte, quando o juiz vai admitir? Ele vai admitir, não é? Na audiência, no saneador. É lá que ele vai, não é? Admitir. Então, vamos lá direto para o saneador de novo, lembrando sempre que a prova testemunhal, ela está metade no saneador, né? É uma bagunça, mas é uma bagunça organizada, o CPC. Não é? Então, diz assim o parágrafo 4º. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, você quem sabe. Tua matéria de direito, então não pede prova testemunhal. Então não pede, o juiz não vai. Né? Autorizar.
Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias, no máximo 15 dias, para que as partes apresentem rol de testemunha. Então, vamos lá, pessoal. Professor Durval, já entendi, mas o senhor vai falar de novo? Vou falar de novo, porque eu falando entra na nossa cabeça. Número 1, nos processos de conhecimento não precisa rolar testemunha na petição inicial, na contestação e nem na reconvenção. Só pede a prova. A admissão dessa prova, se ela será ou não admitida nesse processo, o juiz vai decidir no saneador. 357, parágrafo 4º. Isso é importante, né? Então, é do jeitinho que está aqui, olha. Quando ela será produzida? Bom, aí é fácil, na audiência de instrução e julgamento, né? Que o próprio dispositivo já vai, né, prever, né, essa possibilidade. Então, eu tenho, quando pedir, está aqui, ó, petição inicial, contestação e reconvenção, o rol deve ser fixado no prazo do parágrafo 4º, qual é, pessoal? Em até 15 dias, até, o juiz pode dar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, no máximo 15, né? O juiz fixará o prazo comum não superior a 15 dias. Ele não fala de 15 dias, ele fala não superior a 15 dias. Então, pode ser 5. Fica atento. Às vezes, no saneador, o juiz dá 5 dias. Saneador é um momento perigoso do processo, pessoal. Presta atenção no saneador. Tá bom? Presta atenção no saneador. Então, aqui, não é? É a mesma coisa. Depois, não é? Eu vou a um outro dispositivo, que é o 457. O que o 457 vai dizer? Justamente, antes de depor, a testemunha será qualificada. Declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. Para a aula. Vamos para a parte prática, conversar um pouquinho sobre a parte prática. Número 1, pessoal, o juiz deve, ou o escrevente, deve fazer essa pergunta, tá no dispositivo. Antes de depor, a testemunha será qualificada. Declarará ou confirmará os seus dados. Professor Durval, isso acontece. Acontece na audiência. Por que acontece na audiência? Por uma razão muito simples. Na audiência organizada. O escrevente domina a audiência, o juiz domina a audiência. E muitos advogados vão na audiência, voa, canarinho, voa, mostra para esse povo que és o rei. Vai voando. Você tem que estar atento. A audiência de som e julgamento faz o checklist que eu estou falando, que você arrasa quarteirão. Excelência, pela ordem. A testemunha foi qualificada, foi confirmado, mas não foi indagado da testemunha se ela tem relação de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. Relação de parentesco, impedimento. Interesse no objeto do processo, suspeição. Ah, cara, você é muito bom, você é ótimo. Você, aluno da pós do legal, é espetacular. Raras vezes eu vejo isso. E eu interfiro, excelência, pela ordem. A testemunha foi qualificada, foi confirmado os dados da qualificação, mas não foi perguntado a ela se ela tem relação de parentesco ou interesse. Por quê? Porque se o juiz pergunta, ela pode ela mesma entregar, sem você contraditar. Por quê? Porque a contradita vai requerer, às vezes, provas, ou testemunhais ou documentais, e você não tem.
É uma parte prática importante. Vem com o professor Durval que você não erra. Turma, qualificou a testemunha e confirmou. O senhor pode confirmar os seus dados? Confirmo. Excelência. Aí o cara dá a voz, o juiz fala, imediatamente, pela ordem, excelência. Não foi observado o infine do 457. Não foi perguntado à testemunha se ela tem relação de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. Porque uma coisa é você perguntar, outra coisa é o magistrado. O magistrado, do alto da cadeirona dele, ele fala, você tem! Aí o cara treme inteirinho. Ele fala, não, eu tenho sim, eu sou parente. Pronto, já está impedido. Doutor Durval, o juiz vai ouvir assim mesmo? Vai, pessoal, nós já falamos aqui que o juiz pode ouvir, não é só que ele vai dar o grau que ele entenda que deva dar. Tanto na incapaz, quanto na impedida, quanto na suspeita. Não quer dizer que ele vai imediatamente falar, não vou ouvir. Ele pode usar o parágrafo 4º e 5º. Então, isso que eu gostaria, que você tivesse acesso a essas informações, que você tivesse essas informações para você arrasar quarteirão na audiência de instrução. Você não vai mais numa audiência de instrução, geralmente você vai grande, vai do tamanho desse prédio aqui, 22 andares. Entenderam, pessoal? Tá? Vamos entender que é uma parte importante. Depois, né? Parágrafo 1º do 457. É lícito a parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe incapacidade, impedimento ou suspeição. Para. Eu não vejo advogado falando por que ele... Excelência, pela ordem, eu queria contraditar a testemunha. A que título, doutor? Eu não sei. Não. Meu aluno, não. Testemunha incapaz, excelência. Testemunha é impedida, excelência. Ou a testemunha é suspeita. Você domina a audiência, tem um checklist, tem um gabarito, sabe o que fazer na hora, você é o máximo. Excelência, a testemunha é parente, ela é impedida. Ou a testemunha é amiga íntima ou inimiga, ela é suspeita. Vamos matar a pau na audiência. Fechou, meus alunos? Vamos bater no queixo. O juiz fala, que qualidade de advogado, ele domina as palavras, ele domina a audiência. Todas as vezes que eu vou fazer audiência com esse advogado é uma honra. O juiz pensa na cabeça dele, o cara é bom. Bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3, apresentadas no ato e inquiridas em separado. Bom, aqui nós já devemos dar uma boa conversada. Em primeiro lugar, pessoal, procedimento de arguição de contradita, você tem que se preparar. Vai contraditar? Vai. Fala com os seus clientes. Quando a parte apresentar o rol, logo depois do saneador, pega esse rol e manda por e-mail para o seu cliente. Fala, olha, esse é o rol da outra parte. Quem aqui é parente? Porque ele pode te ajudar. Quem aqui é amigo íntimo? Ah, Durval, parente é o Pedrinho da Silva. Que parentesco que ele tem? Se você puder, pessoal, peça para a parte para ela tirar uma certidão de que é irmão. Ou com algum documento que prove essa relação de parentesco. Se é amigo íntimo, não fique esperando o cara entregar. Fala com o seu cliente. Seu cliente vai falar, nossa, Durval, mora na mesma rua, não sai da casa dela. Tá, então eu vou precisar de mais uma testemunha. Testemunha dos fatos? Não. Não, ele nem sabe o que aconteceu na batida do carro. Testemunha que vai entrar na audiência e vai falar, não sai da casa da outra. Professor Durval, tecnicamente falando, o senhor argue sempre? Eu vou arguir sempre. Isso está no meu DNA. Entrou, eu tento pescar. Mas só que eu faço do jeito certo. Eu falo, excelência, pela ordem. Logo depois de qualificar e confirmar
Por favor, o senhor pode perguntar a relação de parentesco e a amizade e o interesse no objeto do processo? Então, isso eu faço sempre. Mas eu domino como você domina. Antes de arguir a contradita, eu já deixo a testemunha entregar. Mas não com o Durval, mas com o magistrado. Superou? Não, eu não sou parente, não. Nem tenho interesse no processo. Excelência, pela ordem eu quero contraditar. Sob que argumento? Impedimento, excelência. É parente colateral da parte. Doutor, o senhor tem como provar? Tenho, excelência. Está aqui o documento. Pronto. Tá pau. Excelência, eu sei que não foi perguntado, porque o que foi perguntado, né, pelo infine do dispositivo, né, está relacionado à questão de parentesco ou se tem interesse no objeto da ação. Mas eu gostaria de contraditar por amizade íntima. Doutor, o senhor tem prova? Tem, excelência, está lá fora. Uma testemunha que vai provar essa amizade íntima. Então, pessoal, isso é muito importante. Isso é fatal numa audiência de instrução e julgamento. Então, eu queria você grande assim, eu queria você com essa envergadura, eu queria você com esse tipo de aeronave, um avião. Não é um avião do forró, é um avião do processo. Que dominasse, né, o momento da contradita, quando o juiz pergunta, que é um momento importante, o escrevente, pessoal, é por aí, você já ganha aí, não precisa nem de contraditar, já testemunha, já entrega para o escrevente. Isso demonstra, o cliente olha para você e fala, senhor, esse advogado é demais. Né? Sem pestanejar, você não tem que ter medo, isso é CPC, o juiz é obrigado a observar. E você até pode falar para ele, fala, olha, excelência, né, pela ordem, né, só para ter uma lembrança, né, diz aqui, o processo, artigo 1º, excelência, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores, as normas fundamentais, observando-se as disposições deste código. Então, o juiz, pessoal, ele é obrigado a observar as disposições deste código. Né? Ele não pode mudar. Então, você pode falar, excelência, eu só estou requerendo o que está no CPC. Em atendimento ao artigo 1º do CPC, eu gostaria disso. A audiência. Arrasa quarteirão. Arrasa quarteirão. Outro aspecto importante, pessoal, para a gente discutir, não é? Que é o 459. Então, vamos lá. 459. Diz assim, as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha. Senhor, muito obrigado. Quando teve o advento do novo CPC, eu e o professor Alberto Gentil, que é um juiz de direito paulista, nós demos aula em várias ESAs do interior sobre o novo CPC. Eu com uma visão do advogado e ele com a visão do magistrado. E eu acompanho o CPC, pessoal, desde que o CPC foi pré-projeto de lei. Não é muito, eu adoro o processo civil, amo o processo civil, você já reparou isso daí. Então, eu acompanhei toda essa reforma, acompanhei tudo e tal. E o que eu tenho a dizer para vocês é que isso é uma das coisas que me incomodava na audiência. Excelência, eu gostaria que o senhor perguntasse para a testemunha que cor que era o veículo. Escuta, que cor que era o veículo? Amarelo. Doutor, amarelo. Isso é ridículo, pessoal. Isso era de uma boçalidade terrível. Eu tinha que perguntar para o juiz perguntar para a testemunha falar para o juiz falar para para. Então agora é diferente. O juiz fala, pois não, doutor. Excelência, eu gostaria que a testemunha dissesse sobre tal coisa. Pronto, você faz a pergunta direto para a testemunha. Olhos nos olhos, face to face. Isso é espetacular. Dá uma grandeza ao advogado na audiência e para com uma imbecilidade que era fazer uma triangulação com o juiz para fazer pergunta para a testemunha. Isso é um absurdo.
né? Então, desde o começo eu mandei e-mail para Brasília dizendo, ó, por favor, isso tem que mudar. E o juiz interfere. Se o juiz achar que eu estou conduzindo, o juiz interfere. Então, pessoal, né? Diz lá, as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela que a rolou, óbvio. Não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato e importarem repetição de outra já respondida. Não é? E o parágrafo primeiro é espetacular. O juiz poderá inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da inquirição das partes. Muito bem, pessoal. Então aqui, mas a testemunha é minha, porque o juiz quer ouvir. A testemunha não é sua, cara. A testemunha é do juiz. A testemunha é do magistrado. Ele é que é o maior interessado na oitiva dela. Então ele pode ouvir antes e depois. O CPC está chacoalhado, coalhado de razão. A testemunha é para o juiz. Assim sendo, ele pode ouvir antes das partes. E normalmente ele ouve. Por favor, o senhor pode sentar, o juiz. Sobre o assunto, excelência, pela ordem, eu vou perguntar primeiro. Nossa, vai tomar uma paulada. O juiz pode perguntar antes da parte que rolou a testemunha, até mesmo depois de todo mundo. Todo mundo já perguntou? Perguntou. O juiz vai falar, agora eu tenho as minhas. Quando o juiz é bom, ele pergunta depois de tudo. Por quê? Porque ele já formou o juízo dele, tem uma coisa ou outra que ele quer aparar. E ele viu que as partes não perguntaram, mas ele vai usar na sentença. Então ele pergunta. Se o juiz é bom, então ele espera tudo. Mas tem juiz que é bom também e pergunta logo no começo, porque ele já faz as perguntas dele e já fica livre. E aí a pessoa pergunta e fala, doutor, essa ela já respondeu para mim. Tá lá, ó. Então, pessoal, né, essa parte de você perguntar diretamente à testemunha foi espetacular. E o juiz só entra na parada quando você está conduzindo o depoimento, quando já é repetida a pergunta, enfim, nessas disposições do próprio CPC. Tá bom, pessoal? Fechou? Então nós voltamos para falar um pouquinho mais sobre isso daqui no próximo bloco e falar sobre a contradita. O que é a contradita? Deixar bem organizadinho aí no caderno de vocês, tá bom? Então, lembrando sempre, o próximo bloco é o nosso último bloco, tá? Esse é o terceiro e daqui a pouco o quarto bloco. Turma, um abração para vocês e até o próximo bloco. Olá, meus amigos, bem-vindos ao último bloco, não é? O quarto bloco da nossa aula de hoje. Nós estamos vendo as testemunhas, a prova testemunhal. Não é? Eu acho que não ficou nenhuma dúvida, né, referentemente àquela parte anterior de proposição e produção, né, pessoal? Está tranquilo, não é? Vocês pegaram bem essa parte. Da contradita, embora nós já tenhamos trabalhado nisso daí de uma forma, não é? Mas seria bom nós colocarmos de novo aí e deixarmos aí então no seu caderno a contradita, tá? Então, slide número 2, vinheta número 2, slide número 2, contradita. Coloquem um tracinho. Arguição de vício em relação à testemunha, vírgula, tempestivamente invocado. Arguição de vício em relação à testemunha, tempestivamente invocado. Ponto. A contradita será oferecida com alicerce em 3 fundamentos. 2 pontos. Primeiro fundamento: incapacidade.
Segundo fundamento, impedimento. Terceiro fundamento, suspeição. Ponto. Deve o operador do direito, estou ditando ainda, deve o operador do direito não esquecer que pode o juiz admitir o testemunho que forem objeto de contradita. Vírgula. Todavia, será atribuído a tais oitivas, o valor que possam merecer. Ponto. Muito bem, pessoal. Vamos ao próximo tópico, né, que é a ordem de oitiva. Então, coloquem um tracinho, ordem de oitiva. Coloquem um traço. O juiz vai ouvir primeiro as testemunhas do autor. Vírgula. Depois as do réu. Vírgula. Sem que uma ouça as outras. Ponto. Num primeiro momento, nós vamos ao 361 do CPC. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse uma parte na aula. Pois não. Eu já percebi que a prova testemunhal, ela vagueia, ela passeia por 3 partes do código. Pela prova em espécie testemunha, pelo saneador e pela audiência de instrução e julgamento. Matou, é isso mesmo. E eu vou dizer mais, pessoal, pela interpretação sistemática do próprio CPC, vai até o artigo 5º que nós falamos. Vai ao artigo 1º. O CPC, eu não sei se vocês já perceberam, ele não é estanque. Você não pega um capítulo ou um título e fala, não, aqui esgota tudo. Não esgota. Ele é sistemático, ele é de interpretação sistemática. A todo momento você precisa de combinar um artigo com outro que está fora do título, está fora do capítulo. Então, é interessante, não é? Mas eu gostaria de fazer essa ponderação para vocês, porque muita gente fala, ele vai na parte de testemunho e fala, mas está faltando, aqui não tem tal coisa, não tem mesmo, pessoal. Se você puder anotar no seu CPC, a caneta mesmo, que é necessário transitar pelo saneador e é necessário transitar pela instrução e julgamento, tá? Audiência de instrução e julgamento. Então, eles se completam, eles se complementam, né? Esses capítulos, esses títulos, né? Então, as provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente. Preferencialmente não é obrigatoriamente.
O perito e os assistentes técnicos que responderão aos quesitos de esclarecimento requeridos no prazo e na forma do 477, caso não respondidos anteriormente por escrito. Vamos falar da perícia, né? 2. O autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais. 3. As testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu que serão inquiridas. Então, primeiro é o perito, segundo o depoimento pessoal das partes, e só depois vem a inquirição, vem a oitiva das testemunhas. Tá? E é nessa ordem. Primeiro, as testemunhas arroladas pelo autor. E segundo, as testemunhas arroladas pelo réu. Da maneira como eu coloquei aqui no seu dispositivo. Né? Muito bem. Por que professor Durval, que existe essa expressão preferencialmente? Por uma razão muito simples, pessoal. Tem testemunha médico nesse momento da Covid-19, da pandemia. Então, ele vai numa audiência em que eu vou ouvir o perito, eu vou ouvir o depoimento pessoal das partes, ele é testemunha do réu. Eu vou ouvir as testemunhas do autor e depois eu vou ouvir as testemunhas do réu. 3 horas e meia para ouvir o médico. Então, o que eu falo? Excelência, presta atenção, pessoal. A lei não tem palavras inúteis. Pela ordem, excelência. Como o próprio dispositivo diz, serão ouvidas preferencialmente e não obrigatoriamente, eu vou requerer a Vossa Excelência que, primeiro, antes de ouvir o perito, vá ouvir a testemunha de defesa, Dr. Plínio Salgado de Almeida, porque ele é médico e ele tem que cuidar dos pacientes que estão em estado grave. Ele é intensivista, ele é de UTI. Então, vamos fazer o seguinte, Excelência. Vamos ouvir, em primeiro lugar, a testemunha do réu, para depois voltar à ordem. Primeiro o perito, os assistentes técnicos, depois o depoimento pessoal, depois as testemunhas do autor, aí vem as minhas outras testemunhas do réu. Então, olho nesse preferencialmente, que é uma ordem que pode ser invertida. Então, coloquem aí no seu caderno, na ordem de oitiva, escrevam lá. Essa ordem pode ser alterada a requerimento de qualquer dos advogados mediante argumento fundamentado, mediante argumento fundamentado. Tendo em vista que o CPC, no artigo 361, caput, utiliza a expressão, abre aspas, preferencialmente, fecha aspas. Ponto. Não vai, agora cessou. Vamos só ler o 456. O juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente. Primeiro aos do autor e depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. Parágrafo único. O juiz poderá alterar a ordem estabelecida no caput se as partes concordarem. Tá? Então, esse finalzinho que eu ditei para vocês aí, ó, sem que uma ouça as outras,
Anotem lá, pessoal. Está no artigo 456 do CPC. Por que que ele vai ouvir elas sucessiva e separadamente e não vai permitir que uma testemunha ouça a outra? Para preservação dos depoimentos. Então, coloquem aí. A ordem legal de oitiva de forma separada tem por objetivo preservar a integridade das oitivas. Ponto. Tudo bem, pessoal? Show de bola. Oitiva ininterrupta. Eu vou dar uma lida no 361. Volta de novo lá para o 361. Parágrafo único. 361, parágrafo único. Depois eu vou ditar. Vamos ler. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, nessa ordem, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. Por quê, pessoal? Por uma razão muito simples, né? Daqui a pouco eu vou ditar para vocês manterem aí no caderno de vocês. Porque se for apartear, interrompe a oitiva, trunca o raciocínio. Então é o que eu sempre falo em sala de aula. A testemunha começou a falar, acabou. Deixa a testemunha falar. Não fica pela ordem, excelência, pela ordem não, você vai tomar a paulada do juiz. Então você pode observar, Ministério Público, Defensoria Pública, advogado, não pode. A testemunha está falando, é ininterrupta a oitiva dela. Então coloquem lá. Coloquem um traço na oitiva ininterrupta para evitar a interrupção da oitiva das testemunhas, vírgula, truncando ou de alguma forma atrapalhando o desenvolvimento do raciocínio, vírgula, impõe o CPC que os advogados e o MP não poderão intervir ou apartear sem licença do magistrado. Ponto. Muito bem, pessoal.
testemunhas é o que eu gostaria de falar com vocês sobre esses assuntos. Agora, sobre esse tópico da matéria. Você ficou avião, você ficou maravilhoso. Você é o cara agora com testemunha. Eu não quero mais que você entre em audiência de instrução tropeçando, não é? Sem autoestima. Eu quero que você entre agora peito de pombo. Não é? Eu quero que você arregace na audiência de instrução. Por quê, pessoal? Por uma razão muito simples. Você domina, você conhece o instituto, você conhece os dispositivos, você fez um gabarito, você fez um checklist, você manda na audiência. Lógico que quem preside é o juiz, mas você domina. Quem domina tem autoestima, quem domina tem confiança. Você vai ver que as audiências serão outras. Eu fui detalhista em testemunha, como eu vou ser detalhista em documentos, porque é muito importante para vocês. Tá? Para fins de pós-graduação, eu trouxe algumas jurisprudências para a gente poder discutir, mais para poder ilustrar a nossa aula de pós. Então, aí eu tenho no slide 3, vinheta número 3, ementa, apelação. Ação de obrigação de entregar coisa, rol de testemunha ausente, oitiva de testemunha, impossibilidade, preclusão temporal. Olha, coisas que nós já falamos aqui. Nos exatos termos do artigo 357, parágrafo 4º, falamos, deferida a produção de prova testemunhal, você pede na petição inicial, na contestação e na reconvenção. O juiz autoriza no saneador. Compete às partes, em prazo comum não superior a 15 dias, apresentar rol de testemunhas sob pena de indeferimento de sua oitiva. Opera-se a preclusão temporal quando regularmente intimada da designação de audiência ou julgamento, a parte deixa de juntar rol de testemunhas, sendo certo que a sua inércia acarretou a perda da faculdade de se pleitear a produção da prova documental. 13 de fevereiro de 2020 de Minas, recentíssimo. Aqui é um slide para a gente falar um pouquinho. Primeiro lugar, pessoal, as partes pedem na petição inicial, na contestação e na reconvenção. É no saneador que o juiz vai fixar o prazo em dias. Pode ser até 15 dias. Se você não apresentar o rol, deu preclusão temporal. Nós temos 3 preclusões, a temporal, a consumativa e a lógica. Você perdeu o prazo. E aí, não pode repetir. Foi, excelência, eu esqueci. Não, deixa eu botar aqui meu rol de novo. Não. É isso que ele está falando aqui. Ó. Opera-se a preclusão temporal quando regularmente intimada da designação da audiência, a parte deixa de juntar rol no prazo legal. E aí, qual é... Por esse julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um abraço a todos os mineiros. Eu comecei Direito na faculdade, Direito Triângulo Mineiro, em Uberaba, Minas Gerais, tenho muito orgulho disso. Depois vim transferido para São Paulo. Sendo certo que a sua inércia acarretou a perda da faculdade de pleitear a produção da prova documental, testemunhal. Então, está aqui o prazo que você não fez, a preclusão temporal e os efeitos e consequências disso. Tudo no mesmo slide. Slide número 4, vinheta número 4. Apresentação de rol de testemunhas fora do prazo. Conquanto o rol de testemunhas do autor tenha sido apresentado fora do prazo, eu fiz questão de trazer isso daqui para colidir com o outro. Não é colidir, mas enfim, né? Verificar como é bonito o direito. Tem-se, no caso concreto, a necessidade de oitiva dessa testemunha, arrolada em respeito à ampla defesa, contraditório, à busca da verdade real e ao livre convencimento do juiz. Turma, por que eu quero conversar isso daqui com vocês? Porque se você perder o prazo, você pode ir para cima desse julgado de Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de 20 de nove de 2019, falar o seguinte: não, excelência, enquanto eu tenha apresentado fora do prazo, eu vou requerer a oitiva dessa testemunha em respeito à ampla defesa, contraditório e à busca da verdade real e ao livre convencimento do juiz. Tá vendo que bonito? Um julgado do próprio tribunal diz que preclusão temporal e o outro diz que eu posso ouvir.
em respeito à ampla defesa, contraditório, à busca da verdade real e ao livre convencimento do juiz. Então, eu estou dando 2 cenários para vocês muito interessantes, tá bom, pessoal? Próximo. Tá lá, intimação das testemunhas. Consoante o artigo 455 do CPC em regra, cabe ao advogado da parte, e não ao juízo, informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, comprovando nos autos, através de cópia da correspondência de intimação e dos comprovantes de recebimento, com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência, podendo ainda comprometer-se a levar a testemunha ao ato, independentemente de intimação, sob pena em ambos os casos se presumir a desistência da inquirição. Turma, o 455 diz o seguinte, da audiência de instrução e julgamento. Em primeiro lugar, a regra é, cabe ao advogado intimar via R. Essa é a regra. Essa é a regra. A exceção é quando o juiz intima. E o juiz só intima nos casos previstos no CPC. Tá? Então, a regra é o advogado intimar. Como o meu escritório faz sempre. Tem lá um modelinho, põe no correio, a R e manda. Agora, as exceções, policial militar, funcionário público, né, quando você bateu lá e voltou e não achou, né, enfim, esses são as exceções, tá? Mas, em regra, quem intima é o advogado. Por isso que eu trouxe esse 455 para fazer um complemento às discussões que nós falamos na aula de hoje, tá bom? Então, lembrando sempre, a regra de intimação é o advogado. E o juiz é exceção só nos casos em que eu disse agora, tá? Casos específicos. Então, slide 6, vinheta 6. Recurso de apelação é um despejo, né? Aí ele põe, a questão não é unicamente de direito a possibilitar o julgamento antecipado do feito. O caso é de cognição exauriente e demanda oitiva de testemunhas como requeriu o apelante. Requerida prova testemunhal, a sua produção não foi oportunizada. Dá uma olhada, pessoal. Necessidade de produção da prova testemunhal com o fito de comprovar a eventual existência do alegado contrato de locação verbal. Né? Então, ele coloca, impede salientar no caso específico, impende salientar no caso específico dos autos, a realização de instrução e oitiva de testemunha é de basilar importância para o deslinde do feito. Ele queria provar a relação de locação no despejo. Ele falou, excelência, eu não tenho contrato escrito, então eu vou trazer testemunha. Não vai trazer testemunha não, que a questão é de direito. Senhor, como é que pode? O despejo está como lastro, o contrato. Contrato que só pode ser provado por testemunha. Então, aqui, pessoal, é muito importante esse dispositivo para você trabalhar em sede de apelação. Quando o juiz, especificamente, não oportunizou você, não é? Você vai pedir cerceamento de defesa, não oportunizou a oitiva das suas testemunhas, utiliza essa questão, arregaça. Esse daqui, Tribunal de Justiça da Bahia, de 3 de abril de 2019, é maravilhoso, pessoal. Arrebenta nesse dispositivo, utiliza exatamente esse português muito castiço, muito bom lá do Tribunal de Justiça da Bahia, dizendo que não foi oportunizada, não é? Isso comprovaria, não é? A realização de audiência de julgamento sem essas testemunhas, não é? Perdeu o efeito. Aí coloca, as testemunhas eram de basilar importância para o deslinde do feito. Eu uso essas palavras, eu gosto demais. Desde que eu vi essa jurisprudência aqui, eu tenho usado essa jurisprudência nas minhas petições. E arrebenta, viu, pessoal? Vamos lá. Decisão que indeferiu a oitiva de testemunha, agravo de instrumento. Decisão não agravável. Exercício válido do direito recursal depende do preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos. Código de Processo Civil 2015. Estabeleceu o rol de decisões interlocutórias agraváveis. As decisões não agraváveis devem ser atacadas na preliminar de apelação nas contrarrazões. Na fase de conhecimento, não cabe interposição de agravo contra a decisão que indefere a oitiva de testemunha. Veja, pessoal, esse dispositivo ele dá 2 cenários para nós. Número 1, eu posso agravar.
alegando cerceamento de defesa e tudo mais. O próprio STJ já flexibilizou a questão do agravo, de não ser números clausos aqueles incisos. Mas esses dois cenários têm que ser observados com um olhar para o autor e um olhar para o réu. Se for para o réu, se ele quiser lá na frente, ou não agravar agora, mas nas razões de apelação, ele chutar o pau da barraca, é interessante. Porque ele ganha tempo no processo. E não é má fé, é estratégia processual. Já para o autor, de repente, o melhor seria agravar, tentar dizer, não é, de que não é agravável sim, porque foi flexibilizada a questão dos incisos do agravo, e sair por aí, do que só lá nas razões de apelação ou nas contra-razões de apelação trazer essa alegação, tá bom? Essas são as informações que eu tenho para vocês para discutir esse dispositivo. E depois, né, o último é o slide 8, apelação civil, embargo de execução, inovação recursal. Bom, aí ele vem. A contradita das testemunhas, que interessa para nós lá no miolinho, né? A contradita das testemunhas deve ser realizada no momento oportuno, após a sua qualificação ou no curso do depoimento, descabendo contraditá-la em sede de apelação ante a preclusão ocorrida. Bom, aqui está tranquilo. Pessoal, está muito fácil isso daqui, eu já vi muito isso daí. A pessoa quer contraditar a testemunha na apelação. Olha, excelência, a testemunha foi ouvida, mas ela era impedida, ela era incapaz, ela era suspeita. Tá, mas o momento não é agora, na apelação. O momento é lá na audiência de instrução e julgamento, lá que você tinha contraditado. Lá é que você deveria ter contraditado. Não há contradita de testemunhas na apelação. É isso que esse julgado de Goiás fala, um julgado também muito bacana. Tá? Então, pessoal, eram esses os dispositivos que eu gostaria de falar com vocês. Nós estamos encerrando a aula de hoje. Próxima aula, prova documental. Não pode faltar nessa aula, não pode deixar de assistir essa aula. Tá? Então, eu agradeço muitíssimo. Nós já estamos chegando aí no limite, né? 29h20, mas eu queria encerrar prova testemunha hoje. Mandar um abraço para vocês, um abraço para os familiares de vocês. Muito obrigado, em meu nome e em nome do Legale. Até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus e grande abraço para vocês aí. Tchau, turma!